Olá, você é muito bem-vindo aqui no canal O Livro do Criador. Que o nosso Salvador perdoe as nossas falhas, os nossos erros e nos ajude a buscar em oração a obedecer os seus ensinamentos. Assim seja. Este é o segundo capítulo da série de vídeos que mostraremos aqui sobre a história das Escrituras Sagradas. Então, já deixa teu like e se inscreve no canal para fortalecer e para seguirmos juntos aqui neste caminho. E você que não viu o primeiro capítulo, vou deixar fixado no primeiro comentário o link do capítulo 1. Bom, dando uma breve resumida no final do capítulo 1, falávamos sobre a Inquisição e as várias e polêmicas situações que ocorreram naquela época, onde alguns fatos chamam bastante a nossa atenção e nos deixam de queixo caído, principalmente quando falamos de pessoas torturadas e de pessoas mortas na fogueira. E terminamos o vídeo dizendo que a Igreja Católica defende-se, que ela tem um posicionamento, e é o que veremos a seguir. A Igreja defende-se dizendo que a realidade dos fatos na Inquisição, inclusive o número de mortos, é completamente diferente do que se tem registrado historicamente, inclusive em colégios e universidades. Também diz que é necessário observar o contexto histórico da época, em um processo que aconteceu em um período de aproximadamente 600 anos. Neste contexto, então, deve-se destacar o catarismo, ocorrido anteriormente à Idade Média. Os cátaros ou albigenses formaram uma das maiores heresias da Baixa Idade Média, a ponto de terem bispos nomeados. A Igreja impôs forte perseguição até destruir a heresia no século XIV. O catarismo foi uma heresia medieval que se desenvolveu principalmente no sul da França e em partes da Itália a partir do século VII. Foi um dos maiores movimentos heréticos da Baixa Idade Média e levou a Igreja Católica a convocar uma cruzada para conter o seu crescimento. Os cátaros também são conhecidos como albigenses, em referência a uma importante cidade do sul da França que se converteu ao catarismo. Em virtude das semelhanças de doutrina, os historiadores afirmam que o catarismo é herdeiro de determinadas seitas gnósticas de caráter dualista. O dualismo dos cátaros afirmava que toda a criação vinculada ao mundo material era obra de um deus mau, ou Satã. A um deus bom, os cátaros atribuíam apenas o mundo espiritual. Logo, para os cátaros, o ideal era o total afastamento das coisas materiais, pois, segundo sua crença, estavam vinculadas ao deus mau. Isso significa que os cátaros não atribuíam a criação ao Eterno, mas acreditavam que o mundo tinha sido criado pelo Deus mau. Atribui-se o crescimento do catarismo principalmente ao descontentamento que existia com a Igreja a partir do século XI. A opulência e corrupção da Igreja já eram questões que geravam inúmeras críticas. Além disso, o catarismo acreditava que todas as almas salvar-se-iam no fim dos tempos, e isso pode ter contribuído para a adesão de fiéis nas regiões onde foi difundido. Acreditavam também que as almas humanas eram, na verdade, anjos aprisionados pelo Deus mau em corpos humanos.
Consideravam Cristo também como um anjo que foi enviado para salvar as almas aprisionadas. Além disso, acreditavam que o Messias não se materializou literalmente em corpo humano, que seria uma criação do Deus mau. Por fim, negavam o Velho Testamento, acusando-o de ser obra do Deus mau. Vale ressaltar ainda que a Inquisição foi instituída por Gregório IX no ano de 1233. Nessa época, vigorava uma lei que dizia que um crime contra a fé era também um crime contra o Estado romano. O Tribunal da Inquisição não executava as penas, a Igreja atuou em conjunto com o Estado. Bem, apesar de tudo isso e de todas as defesas apresentadas pela Igreja, João Paulo II, Papa da Igreja que faleceu em 2005, pediu perdão pelos abusos cometidos nos tribunais da Inquisição. Abre aspas. Na opinião pública, a imagem da Inquisição representa como que o símbolo de tais antitestemunho e escândalo. Em que medida esta imagem é fiel à realidade? Antes de pedir perdão, é necessário ter um conhecimento exato dos acontecimentos e colocar as faltas cometidas contra as exigências evangélicas lá onde elas efetivamente se encontram. Este é o motivo pelo qual o comitê pediu a consulta de historiadores, cuja competência científica é universalmente reconhecida. Ele disse ainda: o magistério eclesial não pode certamente propor-se levar a cabo um ato de natureza ética, como é o pedido de perdão, sem primeiro estar rigorosamente informado acerca da situação daquele tempo. Mas também não pode apoiar-se nas imagens do passado, veiculadas pela opinião pública, pois estão frequentemente sobrecarregadas de uma emotividade passional que impede a diagnose serena e objetiva. Por isso, o primeiro passo consiste em interrogar os historiadores, que ajudem a reconstrução a mais rigorosa possível dos acontecimentos, costumes e mentalidade de então, à luz do contexto histórico da época. Os historiadores citados por João Paulo II foram os participantes do simpósio realizado pelo Vaticano, onde reuniu cerca de 30 historiadores das mais diversas crenças e posições ideológicas, levando em consideração apenas a competência de cada um, que deveria ser internacionalmente reconhecida. Esses historiadores tiveram acesso a todos os arquivos do Vaticano sobre a Inquisição. O resultado desse estudo foi um livro de quase 800 páginas chamado L'Inquisition. Bem, acredito que o processo chamado de Inquisição ou Santo Ofício está longe de se chegar a um denominador comum. É inegável que existem muitas variantes acerca deste tema. Política, interesses pessoais, hegemonia, monopólio, poder. São alguns elementos que sem dúvidas estão atrelados a toda essa questão. É necessário um estudo mais aprofundado para se ter uma conclusão equilibrada, mas talvez não definitiva. Aqui vimos um resumo. Acredite, pois, como disse, existem muitas variantes acerca deste tema. Um resumo, um breve relato de opiniões e fatos que ocorreram na história, onde, sem dúvidas, não emitimos opiniões pessoais, mas, claro, isto não é um problema.
Apenas não é o caso aqui. Embora talvez algumas narrativas tenham tido um tom tendencioso, mas muito mais para chamar a atenção do fato em si. Por volta do ano de 1450, foi inventada a prensa de tipos móveis, ou simplesmente prensa móvel, por Johannes Gutenberg. Foi quando as escrituras passaram a ser traduzidas e impressas como nunca antes havia sido. Este fato foi de fundamental importância, inclusive para a Reforma Protestante, que se desenrolou no século XVI. Haja vista que, até então, a Bíblia era lida em latim e sua circulação não era tão grande, tal como passaria a ser a partir da invenção da imprensa. Apesar de todos esses problemas, hoje a Bíblia é o livro mais distribuído e traduzido do mundo. Este livro influenciou as leis e os idiomas de muitos países e a vida de milhões de pessoas.